É um prazer para mim participar neste webinar sobre um tema tão interessante. Queria cumprimentar, obviamente, a Célia Lavado, a Dina Cruz, que foi a minha interlocutora, e também o Vítor Andrade, da Animar. É um projeto absolutamente fascinante, que espero que tenha muito sucesso em relação àquilo que ainda falta fazer e esperemos encontrar-nos presencialmente um dia destes. O tema, de facto, está na ordem do dia. Eu gostava de dizer que vivemos um tempo estranho, em que emigramos para sítio incerto, no que diz respeito à consciência e à perspectiva que se pode traçar naquilo que é o futuro da escola. Há algumas incertezas e há algumas certezas. Nós, obviamente, vamos viver num período de grande incerteza, porque, de facto, concluímos que a própria ciência não tem respostas para muitos dos nossos problemas, nem é capaz de encontrar soluções para nos tranquilizar em relação ao futuro. De qualquer forma, esta instabilidade em que vivemos, por um lado das ciências da saúde e por outro lado tentando reanimar as ciências da educação e também do desenvolvimento humano, numa perspectiva sustentável e procurando o equilíbrio entre um corpo que tem necessidade de sobreviver e por outro lado do futuro, eu diria que quando analisamos o fenómeno da escola, é preciso dizer que até ao momento, de facto, houve algumas mudanças muito interessantes, outras menos interessantes, mas poderemos dizer que foi uma experiência que nos deu uma nova consciência de que provavelmente temos que voltar a ser capazes de viver em grupo e em comunidade para conseguirmos resolver os problemas. O homem nunca foi capaz de resolver os problemas da sua vida de forma individual ou de forma egocêntrica. De facto, isto impede que tenhamos uma concepção que em tempos de pandemia é necessário reforçar esta dimensão de vivermos em democracia, de vivermos também em comunidade e procurarmos encontrar as soluções de forma coletiva. Diríamos que, fazendo uma análise do processo até ao momento, houve um trabalho heroico, obviamente, dos professores no ensino à distância. As crianças ficaram confinadas em casa, a escola foi transportada para a habitação, os pais tornaram-se um pouco professores e para certas famílias foi interessante, para outras não foi tanto, foi de facto o inferno. Tenho algumas dúvidas que não tenha criado muitas desigualdades em relação ao território educativo, porque houve de facto muitas crianças que não tiveram oportunidades de ter acesso a dispositivos digitais, mas por outro lado também houve coisas boas, porque as crianças estiveram mais em casa com os pais provavelmente não estavam habituados a viver com os filhos, este era um drama que tínhamos, e por isso hoje revalorizarão com certeza muito mais o papel do professor e o papel da escola, a sua existência, porque não é fácil conciliar, e este é um dos problemas que nós temos em Portugal muito graves, em relação a outros países no espaço europeu, que é a harmonização entre o tempo de trabalho, o tempo que a criança passa na escola e, por outro lado, o tempo em família. E isto foi uma oportunidade dos pais, obviamente, perceberem que é fundamental viverem com os filhos e aprenderam, com certeza, muitas coisas novas nessa experiência. De qualquer forma, eu diria que, considerando o nível de escolaridade, a utilização de novas tecnologias ou de dispositivos digitais não vai resolver o problema do ensino. O ensino à distância não tem soluções para os pequenos níveis de escolaridade. Acho que não resultam. E, portanto, o papel do professor é insubstituível. Não é possível abandonar os afetos, as emoções, a proximidade, o contato físico, principalmente até à puberdade, que significa que as crianças têm necessidade de regressar à escola para ver os amigos, para estar com os seus professores e, acima de tudo, para terem uma vivência mais próxima daquilo que é o exercício do fenómeno educativo. E por isso eu diria que é tempo de decretar o estado de emergência, de brincar ao ar livre no regresso às escolas. Acho que isso é absolutamente essencial. Como está a acontecer em muitos países que já começaram a desconfinar há mais tempo que Portugal no sistema educativo, o ensino-aprendizagem é essencialmente feito lá fora, ao ar livre. Como tinha acontecido, obviamente, há 100 anos, quando foi a pneumónica, quando
aconteceram várias pandemias, esta não é a primeira, nós temos que nos habituar que vivemos numa grande incerteza e, portanto, desconfinar o corpo na escola é, de algum modo, pôr as crianças cá fora e não fechá-las e aprisioná-las dentro da sala de aula. Isto é talvez um momento, este regresso às escolas é talvez um momento fundamental para reinventar o modelo educativo com que estamos a funcionar. Há uma consciência progressiva de que temos um modelo educativo muito formatado, muito padronizado, extremamente centrado na burocracia, e eu acho que esta é uma excelente oportunidade de podermos começar a obter consciência de que podemos tornar o processo mais aliviado, mais simples. Já existem 4 dispositivos legais que podem permitir mais liberdade dos projetos educativos na escola. Estou a falar do perfil do aluno, eu diria mais perfis dos alunos, porque os alunos são todos diferentes uns dos outros. Por outro lado, a flexibilidade curricular, as aprendizagens essenciais e o decreto 54-55 que deu a oportunidade de discutirmos a questão da, portanto, a questão da diversidade e a questão da inclusão. O que isto significa é que as escolas têm hoje dispositivos à sua disposição para, nos seus territórios educativos, conseguirem criar projetos inovadores, projetos que vão ao encontro mais daquilo que são as necessidades das crianças. Eu acho que neste momento necessitaríamos de criar um modelo menos padronizado e mais democrático, mais participativo, mais cooperativo entre todos os intervenientes no processo educativo, e estou a falar dos professores, dos pais, das crianças. Também colocar as crianças a participarem mais nas decisões que se tomam na escola. Eu sei que não é fácil ouvir as crianças, mas é um direito. Internacionalmente considerado, o artigo 12º da Declaração Internacional dos Direitos da Criança, da mesma maneira como é importante que as crianças tenham agora a oportunidade de regressar à escola para estar com os amigos e aproveitar este momento para poderem brincar livremente, brincar ao ar livre de forma livre, para que possam reequilibrar as suas forças internas, porque tenho alguma dúvida que não se tivessem chegado a situações de cansaço, de exaustão no tempo em que estiveram confinadas. Obviamente que neste regresso à escola é preciso considerar que há mais vida para além da sala de aula. A escola não é só a sala de aula, assim como na escola não entra só o cérebro, entra mais que isso, entra o corpo todo, e é necessário, portanto, considerar aqui, como dizia Tolentino Mendonça, acabar com este cartesianismo que existe em quando se olha para o aluno na escola só se olha para o cérebro. Não, o corpo tem que ser, de facto, entendido na sua dimensão mais global. As crianças têm que ser mais ativas, mais participativas no processo de aprendizagem e, acima de tudo, nós temos que ouvi-las para saber o que é que elas querem aprender. Os professores têm que se tornar mais facilitadores da aprendizagem, criar contextos desafiantes e não ter propostas demasiadamente rígidas, demasiadamente pré-programadas, e aproveitar este momento para reiniciar uma reflexão sobre o que é uma escola mais democrática e mais participativa. Esta é a minha opinião. Mudar a escola é possível para as crianças e para os jovens gostarem mais dela. É preciso ter uma escola mais desafiante, em que a criança tenha gosto de ir para a escola. Esta pandemia é talvez uma oportunidade de, conjuntamente com estes dispositivos legais existentes, poderem ajudar a criar um novo mundo da escola, uma nova realidade. Desconstruir a formatação padronizada, consumidora da escola e encontrar mais território educativo de uma forma mais participada por todos. É claro que é preciso distinguir níveis de escolaridade. Eu acho que até à puberdade as crianças deveriam ter, acima de tudo, uma escola ao ar livre, onde possam aprender aquilo que é essencial, por sua própria iniciativa e com aquilo que eu chamo de formação de pequenos pesquisadores, que andam a vivenciar as experiências que fazem, e os professores e educadores ajudam a criar contextos no exterior e no interior. Acho que devíamos acabar com aquela expressão aprender na sala de aula e, por outro lado, em alternativa, poder despender umas energias num território desconhecido que é o recreio. Acho que isto é uma dicotomia que tem que desaparecer progressivamente. Diria que as crianças aprendem em espaços interiores e em espaços exteriores. Significa que elas circulam
entre o espaço interior e exterior para fazerem aprendizagens fundamentais em todos os domínios que são considerados nos currículos, não é? E nas idades posteriores, então, nós temos os dispositivos digitais onde as crianças podem ir buscar o conhecimento. E o que é importante é que nos possamos centrar em que elas possam ser cidadãs críticas no futuro, através da introdução de um modelo pedagógico em que elas sejam sucessivamente confrontadas com problemas complexos a resolver, por outro lado, que tenham um pensamento crítico, também que sejam capazes de resolver problemas complexos, difíceis, trabalhar em grupo e, acima de tudo, saber comunicar uns com os outros. Diria que o futuro é incerto. Ninguém sabe hoje dimensionar de forma clara o que é que vai ser a sociedade nos próximos 20, 30 anos. E estas crianças que estão hoje connosco necessitam de ter uma escola não para o presente e para o passado, mas necessitam de ter uma escola que os prepare para o futuro, que é completamente incerto. Nós, provavelmente, já sabemos, através da inteligência artificial, da robótica, das neurociências e também da genética, que, de facto, o mundo daqui a 20 anos é completamente diferente. Muitas das profissões não vão existir e, portanto, é uma realidade completamente diferente. E a escola pode aproveitar esta pandemia para ser possível criar, de facto, um ambiente escolar, uma comunidade de aprendizagem, territórios escolares, onde haja mais interatividade, onde os adultos possam trabalhar mais em conjunto, se possam reunir. E eu penso a escola hoje de uma forma diferente. Eu não vejo a escola como uma ilha isolada da realidade. Hoje acho que devemos encontrar soluções para que a vida na escola viva também em convívio com a comunidade. Acho que se deve estender à comunidade. Escolas ativas para termos cidades ativas. Cidades educadoras e cidades amigas das crianças, que também ajudam as crianças a compreender o território onde vivem, em casa, na escola e na rua. Reabilitar o espaço urbano no sentido de a escola poder estudar os fenómenos sociais e também poder contribuir para modificar a qualidade de vida dos cidadãos. Pessoalmente estou preocupado com dois aspectos. Em primeiro lugar, o sedentarismo que vivemos das crianças e jovens em Portugal, e que foi agravado com esta pandemia porque as crianças passam imensas horas sentadas frente ao ecrã, vivem o corpo na ponta dos dedos. Isto significa que estamos a viver uma situação de sedentarismo como nunca na humanidade vivemos, e crianças sedentárias, analfabetas do ponto de vista motor, com certeza que não podem aprender. Há aqui uma falta de consciência com esta pandemia, no momento em que confinámos as crianças em casa, e agora no desconfinamento é importante que não as possamos novamente sentá-las para estarem quietas e em silêncio a aprender. Temos que reorganizar um modelo completamente diferente em que se aprende de forma ativa, para que possamos combater esse problema de saúde física e de saúde mental. É de facto preocupante os estados de saúde mental que se estão a agravar dia a dia em crianças e jovens, porque estão demasiadamente tempo sentados e, como sabem, o estar muitas horas sentados é hoje uma das maiores doenças do século. E, portanto, as crianças precisam de ser ativas para poderem aprender. Cérebros ativos advêm de corpos ativos. E não podemos ter as crianças sentadas, ainda mais agora quando se pensa que não podem ter intervalos, que têm que ter uma jornada quase contínua dentro da sala de aula, em função das diretivas da Direção-Geral de Saúde. Eu acho um absurdo ter as crianças distantes, sentadas, quietas e caladas. Isto não pode acontecer numa escola nova e numa escola que agora regressa. As crianças têm que estar ao ar livre, como muitos países da Norte da Europa estão a fazer, no desconfinamento, porque estar ao ar livre é uma forma de evitar o contágio, e acho que é absurdo estarmos a criar dinâmicas muito fechadas de distanciamento ou de colocar máscaras em crianças a partir dos 10 anos. Eu acho que é muito cedo para o fazer. O adulto tem que se proteger, obviamente, e as crianças têm que ser livres. Têm que, não podem ficar traumatizadas para o futuro nas suas mentalidades e nas suas representações mentais do que têm da vida e da escola, no sentido de não terem obtido a oportunidade de poderem crescer de forma saudável na escola e com os seus amigos. Portanto, reinventar a escola, aproveitando esta pandemia, numa forma nova. Provavelmente hoje
fazendo uma articulação entre as comunidades locais, as autarquias e, por outro lado, os agrupamentos escolares, as escolas, pode eventualmente criar-se as condições de reinventar uma escola mais participativa e mais amiga da criança. Diríamos que esta pandemia é uma oportunidade também para que possamos ter, por um lado, os currículos moles, chamados currículos moles, os soft skills, a de serem mais desenvolvidos, e os currículos duros significa que estão disponíveis nos dispositivos digitais, onde sempre que for possível vamos buscar o conhecimento. O conhecimento está todo disponível nas novas tecnologias. E, portanto, terá que haver aqui uma situação de considerarmos que o aluno é uma pessoa, antes de tudo, e que é diferente uns dos outros. Não tem que todos que aprender à mesma hora, no mesmo sítio e da mesma forma. As crianças entram todas diferentes para a escola e estão a sair todas iguais. Isto temos que alterar esta situação. As crianças têm que ser respeitadas na sua individualidade, na sua expressividade, e antes de tudo não podemos e nem devemos matar esses talentos que se começam a expressar desde muito pequenos. Por isso eu defendo uma escola em que não faça distinção entre sala de aula e recreio, portanto falemos em espaço exterior e exterior, que coloquemos desafios para que as crianças aprendam de forma vivencial, isto é, tornando-os pequenos pesquisadores, de procurar o ensino através de colocação de problemas, de temáticas, de avaliação por portfólios. Esta avaliação que andamos a fazer é uma avaliação sem sentido, traduzida em rankings. Eu diria que um dos maiores males que temos no sistema educativo é a existência do acesso ao ensino superior. Eu acabaria com isso, negociaria de modo a acabarmos com essa pandemia que é tudo estar sempre em funcionamento, de ter uma avaliação suficientemente credível para conseguir entrar no ensino superior. Se nós desconstruirmos essa ideia, com certeza que os pais começam a ter outra leitura do que é a escola e do que é a aprendizagem. Uma escola mais centrada na aprendizagem do que no ensino, mais situada na diferença do que na homogeneização, mais situada na diferenciação do que na padronização e, acima de tudo, acabar com o tempo de burocracia que existe nas escolas para as tornar mais dinâmicas, em territórios educativos mais inteligentes, provavelmente com mais capacidade interativa multidisciplinar, acabar com o modelo hierarquizado top-down para passarmos a ter um modelo mais horizontalizado, em que os professores são capazes de trabalhar em conjunto, independentemente da área que representam, porque isso é bom para os alunos. Os alunos são vítimas de uma escola que faz uma aprendizagem abstrata, mnemónica, reprodutiva e não inteligente, como deveria ser. Por isso é tempo de desconstruir a escola de modelos velhos, tradicionais, que já não têm sentido de existência, e passar para uma escola diferente, preparada para o futuro, e que nós não sabemos exatamente para onde vai, e por isso o dia-a-dia vai ser uma interrogação permanente daquilo que vamos construir. Hoje não podemos ter uma ideia definitiva do processo. Devemos ter uma ideia vivida de que todos os dias estamos a construir uma escola nova, para local incerto, mas que provavelmente temos que a construir na perspectiva de que as crianças gostem de lá estar e gostem de produzir. A escola não é uma fábrica, como na época industrial. A época industrial já passou e, portanto, a escola tem que se atualizar para um novo mundo, uma nova era de civilização que está para aí a aparecer e, portanto, diria que será necessário que, em tempos de pandemia, o professor seja considerado o elemento absolutamente essencial no processo de ensino-aprendizagem. Mesmo que os robôs a curto e médio prazo possam ser mais baratos no mercado, o professor é insubstituível, porque as emoções não se compram, nem os afetos, nem a proximidade e o contato físico. O contato físico é uma categoria indispensável no desenvolvimento humano e o ensino-aprendizagem deve-se fazer por proximidade e deve-se fazer com uma dinâmica que se centre na capacidade de construir competências sociais e emocionais e, acima de tudo, um corpo conhecido. Porque um corpo que não está conhecido não pode aprender. Eu hoje estou convencido, e pelos dados que temos, que os níveis de sedentarismo, de iliteracia física, de inatividade física que as crianças têm, está a prejudicá-las do ponto de vista da sua clarificação e capacidade de aprendizagem. As escolas hoje, se perceberem, estão elas mesmas a promover o sedentarismo. Hoje nós vemos crianças no recreio, lá fora, agarradas aos telemóveis
em que já não andam, já não correm, já não saltam, já não jogam, já não brincam, e, portanto, não podemos eliminar na infância e no princípio da adolescência este comportamento inato e natural, que é brincar e aprender. Hoje pode-se estar na escola através de situações informais, fazer um maior equilíbrio entre atividade formal e informal. Como sabem, as crianças passam uma grande parte do tempo em atividades organizadas, estruturadas e sentadas, durante muito tempo, e nós temos que fazer um maior equilíbrio com a atividade não formal. Isto é, mais tempo livre, para que as crianças possam ter prazer em poder aprender. Porque o conhecimento não se impõe, descobre-se, negocia-se. E esta forma padronizada e tradicional, do meu ponto de vista, tem que ser erradicada das escolas. Eu sei que é um processo difícil, vai levar muitos anos, já há projetos em todo o país muito interessantes, já há grupos de professores que se estão a organizar, com modelos alternativos do que vai ser a escola, numa visão muito mais democrática, muito mais livre, muito mais participada, e, portanto, estou convicto que esta delegação de competências que foi dado às autarquias e também o poder aos agrupamentos de escolas, é possível termos todos os instrumentos para fazer projetos educativos inovadores, não quer dizer que sejam todos iguais, espalhados pelo país, de modo a que as escolas passem a ser o centro fundamental da evolução e da existência da democracia para o futuro, e, por outro lado, para procurarmos criar um planeta mais sustentável e uma vida humana mais sustentável, porque este vírus ensinou-nos que, de facto, necessitamos de ter mais solidariedade e mais fraternidade. É preciso dizer que como é que é possível uma microestrutura de um vírus ter dado cabo completamente da macroestrutura, em que pôs em causa as economias e, de algum modo, vivemos hoje aqui num drama e numa competitividade entre as ciências da saúde e as ciências e as economias. Portanto, e a educação está a sofrer no meio disto de uma forma incerta, porque não há certezas, ninguém nos dá certezas, não sabemos o que é que vai acontecer no desenvolvimento deste vírus, ninguém sabe imaginar o que é que vai ser o regresso em setembro às escolas. Eu, para mim, decretava que o mês de setembro fosse de festa, de despedida, de encontro entre as crianças, para que elas tivessem a oportunidade de se encontrarem e voltarem a transitar para outros níveis e para outros grupos de amigos. Acabar com essa ideia de terem que fazer exames e terem que fazer avaliações, porque isso é um disparate. Nós temos até março indicações dos nossos alunos e não é necessário estar agora a avaliar ao pormenor o que é que se passou até agora. Acho isso um disparate completo. Deixem as crianças em paz, deixem que elas sejam felizes nas escolas, que haja condições de abrir as portas, os muros, as vedações, para que elas possam caminhar, andar na rua, conhecer a realidade social e acabar com esta pandemia do medo. A pandemia do medo é pior que o próprio vírus. E por isso significa que temos que desconfinar as crianças, não no seu corpo apenas, mas também nas suas representações mentais do que estão a viver, deste medo sistemático de desconfiar o outro, de não ter possibilidades de contactar fisicamente ou de olhar nos olhos, de poder abraçar, de poder agarrar. Eu, na área da educação física, de que sou especialista, e estou neste momento a dar aulas com os meus miúdos, e eu devo dizer-vos que dou-lhes toda a liberdade de se poderem agarrar e se poderem mexer em tranquilidade. Eu tenho que me proteger, obviamente, mas as crianças são livres, têm que ser livres, porque senão vão ficar perturbadas, com problemas sérios de um ponto de vista emocional, de um ponto de vista de ansiedade, depressão, déficit de atenção e outras desordens mentais para o futuro, para além de um sedentarismo que nós vamos pagar muito caro no futuro. E, portanto, eu diria que sou apologista de uma escola nova, de um novo modelo de aprendizagem, de podermos, no espaço e no território da escola, considerarmos que todo o espaço é projeto educativo. O recreio tem que acabar como entidade, é um aspecto desolador na maior parte das escolas, os espaços exteriores. Temos que requalificar, humanizar e naturalizar os espaços de jogo lá fora para torná-los espaços educativos que fazem parte do projeto educativo. Para que elas possam ser pequenos cientistas a aprender e a descobrir pelo próprio corpo o conhecimento e não apenas ele ser transmitido de forma completamente formal. Eu acho que já ultrapassei os meus 20 minutos, mas estas eram as minhas mensagens para largar para o debate e fazermos esta interrogação se não é necessário e se não é possível que esta pandemia nos tenha dado esta
esta indicação de que precisamos de pensar uma escola nova, porque a escola que estava, independentemente dos professores terem feito um trabalho heroico, a escola que estava é uma escola que já não serve para nada. Já não serve para nada, já não tem significado para as crianças, e eu desejaria muito que as crianças, quando acordassem de manhã, tivessem vontade de fugir para a escola, em vez de fugir dela. Significa que encontram lá desafios, terem desafios, e acabarem com esse medo, com essa superproteção que existe dos adultos, em que só vejo gritos, filas, campainhas, a colocar as crianças fechadas, encerradas e prisioneiras nas salas de aula. Portanto, criar uma escola em que haja liberdade, onde haja mobilidade, onde haja democracia e, acima de tudo, participação. Muito obrigado por me terem ouvido.